A paz, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Deus abençoe essa casa, a sua família, em nome de Jesus, meus amados. Nós estamos fazendo a leitura do livro dos Jubileus, né? Uma leitura especial. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração, meus amados. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós entramos na sua presença, Senhor. Bendizemos, exaltamos o teu santo nome e declaramos o teu senhorio sobre as nossas vidas, Pai. Amamos o Senhor, Pai querido, mas queremos aprender a amar o Senhor como o Senhor nos ama, Pai amado, com amor incondicional, Senhor. Muitas vezes nós confundimos o amor com sentimentos, Pai, e por isso nós falhamos, Pai. Mas o amor não é sentimento, é uma escolha, Pai. O Senhor escolheu nos amar, Pai. Nós escolhemos amar o Senhor, Pai. Nós escolhemos amar os nossos semelhantes, Pai. Nós escolhemos te servir. Nós não estamos invocando o seu nome porque sentimos, Pai querido, mas verdadeiramente nós somos crentes, e crente não precisa ver e não precisa sentir, Senhor querido. Nós simplesmente acreditamos, Pai, em Ti, na Tua santa palavra. Acreditamos no Teu santo Filho Jesus, que pagou pelo preço da nossa vida, se entregando naquela cruz, morrendo por nós e ressuscitando ao terceiro dia. Por isso, Senhor, tudo que temos e somos, nós colocamos nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor faça de nós o Seu querer, faça de nós a Sua vontade. Ensina-nos, Pai amado, a Te honrar, a Te glorificar. Ensina-nos, Pai amado, a Te servir, Senhor. Nós não queremos ser religiosos numa igreja ou outra, Pai, mas queremos ser Teus filhos, Pai. Te honrar com tudo que temos e com tudo que somos. Que as pessoas, elas olhem para mim, olhem para nós e vejam o Senhor na nossa vida, Pai. Que entendam, saibam que o Senhor não está numa tumba tão pouco pregado no madeiro, mas o Senhor está vivo, está no nosso meio. Aliás, o Senhor disse, onde dois ou mais estiverem, ali eu estarei. Por isso eu creio que o Senhor está aqui nesse estúdio e também está aí na casa desse teu filho e dessa tua filha que ora comigo nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, eu também quero pedir que o Senhor venha abençoá-los, Pai. Revela Jesus Cristo em cada coração, Pai. Levanta grandes homens e mulheres de Deus, Pai. Meu Deus, toca, Senhor amado, com tua mão poderosa para remover, Senhor, a necessidade dos teus filhos, Pai. Seja ela de saúde, seja na área financeira, seja ela qual área for, Pai querido. Eu quero pedir a tua bênção, o teu milagre a favor da vida dos teus filhos, Pai. Traz renovo, restauração, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu sei que há pessoas que encontram-se enfermas, que estão nos ouvindo agora, que estão orando conosco, Pai. Toca, meu Pai, na saúde do teu filho, toca na saúde da tua filha, Pai, e restaura, meu Pai, cura, faz o milagre, meu Deus, que eles precisam, Senhor, que só o Senhor pode fazer, Pai. Em nome de Jesus Cristo, restaura, meu Pai, a saúde, restaura o casamento, restaura a família do teu povo, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o nosso ministério Alicerce, Pai. Não nos deixe desviar, Senhor, de ti, Senhor querido. Pelo contrário, Pai, que o Senhor seja sempre o cabeça desse ministério, Pai. Abençoa, meu Pai amado, cada pastor, cada missionária, Pai, cada obreiro, Pai querido. Abençoa todos aqueles que fazem parte desse ministério, Senhor amado, seja em liderança, Pai querido, ou também seja como membro desse ministério, Pai. Abençoa os teus filhos, Pai querido, em nome de Jesus. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, segundo as tuas promessas, Pai. Abençoa aqueles, Pai, que fazem parte desse ministério. Abençoa também os simpatizantes, Pai querido, aqueles que simpatizam, Pai, que acreditam que o Senhor está no nosso meio, Pai. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus, Pai. Se há pastores de outros ministérios nos acompanhando, abençoa o seu ministério, Pai. Abençoa a sua liderança, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a igreja de Cristo, Pai, aqui no Brasil, Senhor. Cada placa, cada igreja, cada homem e mulher de Deus que invoca o teu nome, Pai, que anuncia o teu evangelho, Senhor querido, abençoa a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Louvado, exaltado, bendito, Pai, é o teu santo nome para todo sempre. Eu, meu Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por mim, Pai. O que o Senhor tem feito por mim, por nós, é impagável, Pai. Por isso, nós queremos aprender a te servir, Senhor, com todas as nossas forças. Aleluia. Queridos, sejam abençoados. Aonde vocês estiverem, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém e diga glória a Deus. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Pega ali o copo com água. Vamos fazer a nossa oração com o copo com água. Hoje estamos num cenário novo. Glória a Deus, né? Vamos ver como que vai ser. Acredito que nós vamos ficar mais ou menos por aqui. Vamos mudar mais alguma coisinha aqui. Vamos melhorando, tá bom? Em nome de Jesus. Pega ali o copo com água que eles apresentam ao Senhor, meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Deus, essa água que os teus filhos apresentam a Ti, Senhor. Faz dessa água o remédio que eles precisam para a cura do corpo físico e espiritual. E quem beber dessa água seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Podem beber, queridos.
Amém. Glória a Deus, queridos. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo na bênção? Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer então a leitura do nosso livro, queridos. Continuar a nossa leitura. Quero mandar um abraço para vocês que estão nos acompanhando. Sapucaia do Sul, São Miguel do Oeste, queridos, tá? Cada cidade, meus amados, né? Maringá, Campo Mourão, não tô com a lista dos nomes aqui agora, mas Bituruna, queridos, tá? Matinhos, Paranaguá, aqui da sede de Paranaguá. Que mais? Guaratuba, queridos, tá? Nova York, todos os irmãos têm... Qual é outra cidade também que tem ali no Rio Grande do Sul? Também Deus abençoe, meu amado. Agora fugiu o nome, eu tenho marcado, mas agora fugiu o nome, tá? Esse vídeo não é ao vivo, então eu não vou estar vendo ali o que vocês estão escrevendo, mas eu peço que vocês comentem, queridos, tá? Comentem ali para que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante, tá bom? Então comentem ali, por favor, aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, né? Compartilhe o vídeo, queridos, né? Deem like, se você não deu like, dê o like ali. E em nome de Jesus, que venha edificar muitas pessoas, né? A leitura desse livro é muito interessante, né? Glória a Deus por isso. Estou muito feliz de estar lendo ele com vocês aí. Amém? Então vamos para a leitura, queridos. Podem comentar, depois eu vou ver todos os comentários, tá, queridos? Vamos lá, nós paramos no capítulo 16, né? Livro dos Jubileus, capítulo 16. Glória a Deus. Vamos lá. Os anjos apareceram a Abraão em Hebrom. Isaque é prometido novamente. A destruição de Sodoma, a salvação e o grande pecado de Ló. Eu acho que esse nós lemos, será que não? No capítulo 16. 16, 1. E na lua nova do 4º mês, nós aparecemos a Abraão no carvalho de Moré. E nós conversamos com ele e anunciamos a ele que um filho seria dado a ele através de Sara, sua esposa. Então o anjo está falando ali o que ele falou com Abraão, né? E Sara riu, porque ela ouviu o que falávamos, estas palavras para Abraão. E nós a admoestamos. Nós lemos isso aqui ontem, sim. Hoje eu acho que é o capítulo 17, é isso? Deixa eu ver aqui, queridos. Eu acho que nós lemos essa passagem aqui do 16, que tá... Foi lido o 17? Pedro vai conferir aqui para mim agora. É o 18 agora? Então tá bom. Acho que nós lemos então, queridos, né? O 17, a expulsão de Agar e Ismael nós lemos, sim. Começar a leitura, repetindo a leitura de ontem, né? Então é o 18, queridos. Isso. O sacrifício de Isaque. Deixa eu ver só o 17 e 18. Ó. E em tudo que Deus o havia provado, ele havia sido fiel. Sua alma não era impaciente. Nós lemos isso ontem. E ele não demorava a agir, porque ele era fiel e amava a Deus. Isso mesmo. Nós lemos aqui o 17 e 18, que é o último versículo, é o que nós terminamos de ler ontem. E hoje começa o capítulo 18, o sacrifício de Isaque. Glória a Deus, glória a Deus. E Deus disse a Abraão, 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 e ele disse, eis-me aqui. E Deus disse, pegue seu amado filho Isaque, aquele que tu amas, e vá até as terras altas, e ofereça-o em uma das montanhas a qual eu o indicarei. Queridos, isso aqui é uma das passagens mais fortes da Bíblia, né, queridos? Deus pediu para ele sacrificar o seu filho, queridos, que ele tanto amava, né? Que ele tanto esperou, o filho tão esperado, né? Aí você vê no 18:3, e ele levantou cedo, pela manhã, albardou, colocou sela em seu jumento, né? E levou seus 2 rapazes com ele, e Isaque, seu filho. O livro dos Justos fala que foi o Eliezer junto com Ismael, queridos, né? A Bíblia não fala, e aqui também não fala. Vamos ver se vai falar, mas até aqui não, né? Pegou 2 rapazes, né? E Isaque, seu filho. E talharam a madeira para o holocausto, e ele foi ao local ao 3º dia, e viu o lugar de longe. Foi a um poço de água e disse a seus rapazes, fiquem aqui com os jumentos, e eu e o menino deveremos ir. E depois que adorarmos, nós voltaremos até vocês. E ele tomou a madeira do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho, ele tomou em sua mão o fogo e a faca, e foram os 2 juntos para o local. E Isaque disse a seu pai, pai, e ele disse, aqui estou eu, meu filho. E ele disse a ele,
Eis o fogo, a faca e a lenha. Mas onde está a ovelha para o holocausto, pai? Uau, que essa parte deve ser muito difícil, né? E ele disse: Deus proverá para si mesmo uma ovelha para a oferta, meu filho. E ele se aproximou do local no monte, né? Aqui está no monte de Deus. Querido, isso aqui é muito importante, meus amados, né? Hoje até o Pedro ministrou ali um pouco sobre a vida de Davi. E Deus me lembrou também de Abraão, a leitura que nós fizemos ontem, né? Os filisteus, logo que o Davi assumiu o reino, os filisteus vieram com tudo para acabar com Davi, né? E ele orou a Deus: Senhor, devo enfrentá-los? Deus falou: vai. Aí Deus deu a vitória para eles. Eles tiveram uma grande derrota, os filisteus. Davi realmente, né? Deus, ele diz assim: eu atravessei como irrompendo pelas águas, assim, né? Ou seja, você vê ele falando no Salmo: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, queridos, né? Realmente não é poesia. De fato, Deus pelejava por Davi, né? Pelo seu povo, por Davi. E depois, logo em seguida, eles se reorganizaram, os filisteus se reorganizaram e contra-atacaram novamente. Eles levaram ele para o Monte dos Refaíns. Provavelmente deveria ter alguma ajuda ali, né, dos Refaíns, como teve de Golias, né? E novamente o Davi orou a Deus: Senhor, devo avançá-los? Vai, mas não da mesma maneira. E Deus falou para ele, deu uma estratégia para ele enfrentar de frente das amoreiras. Quando você ouvir na copa das amoreiras um estrondo, você pode ter certeza que eu estou indo diante de ti. E você entende, queridos, por que essas vitórias tão extraordinárias de Davi, né? E o Abraão, queridos, não era muito diferente, porque o Abraão, você vê que ele aprendeu. Deus falava com ele, não falava com ele como o Espírito Santo fala hoje, por exemplo. Que o Espírito Santo ele fala conosco todos os dias, várias vezes por dia, se nós quisermos ouvir a ele. Né? Ele fala no louvor, fala na palavra, ele fala audível, fala no coração, fala na consciência. Então Deus ele fala de várias maneiras, né? E o Abraão, queridos, né? Ele seguia a consciência dele de acordo com a palavra de Deus. Deus dava uma direção para ele, aquela direção virava lei. E aquilo se passava um tempo e tempo e tempo, e ele estava naquela direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, a respeito disso, ele vai dizer que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Como é que o apóstolo Paulo julgou o coração, ou seja, a mente do Abraão naquela situação? Como que ele chegou a esse entendimento? Porque Deus havia dito para ele: em Isaac será a tua descendência. E agora Deus estava dizendo, pedindo a ele para sacrificar o mesmo Isaac. Então, por isso o apóstolo Paulo disse: o Abraão acreditava que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo. Vocês estão entendendo, queridos? O Abraão não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento, mas ele fez o que ele sempre fazia, que era obedecer e não hesitar. E por isso o Abraão é chamado pai da fé. Nós devemos ter isso como um exemplo para nós, queridos, né? Se nós queremos agradar a Deus, e a maneira de agradar a Deus só tem um caminho, que é a fé. Nós precisamos aprender, queridos, a ouvir a Deus e ficar naquilo que Deus falou para nós, até segunda ordem. Deus deu a direção, deu. Não importa mais o que o mundo fala, o que o inteligente fala, o que o ungido fala, o que o profeta fala. Se Deus te deu uma direção, é essa direção que você tem que se apegar, porque Deus falou com você. É forte isso, queridos, né? Nós vemos isso também naquela situação do profeta novo, o profeta velho, né? Que o profeta velho foi lá e mentiu. Disse lá para ele lá, né? Olha, Deus mandou você voltar comigo para comer. E está escrito, porém mentiu. E o profeta jovem acreditou nele e voltou, desobedecendo a ordem anterior de Deus, a ordem que Deus tinha dado a ele. Ó, não volte pelo mesmo caminho e não pare nesse lugar. Deus deu essa direção, né? E ele desobedeceu porque ouviu o quê? O ungido de Deus. Meus amados, você deve sim ouvir o ungido de Deus, mas se você tem a direção de Deus, aí acabou, queridos. É só essa direção que você deve ouvir. Estão entendendo, queridos? Isso é muito importante para todas as áreas das nossas vidas. Então, se você tem a direção de Deus, tá. Agora, eu não tenho a direção de Deus, então escuta aquele representante de Deus. Porque se você nunca vai errar se você obedecer. Porque Deus vai te abençoar, a não ser aquilo que você considere pecado. Então, se a pessoa entende que o pastor, por exemplo, o pastor numa igreja, ele é o anjo da igreja. Ele dá uma direção, queridos, né? Olha, Deus está me mostrando assim e tal. Então, você deve se sujeitar. O que eu não devo me sujeitar, pastor? Naquilo que é pecado. Eu, por exemplo, como pastor, eu tenho, né, algum tempo nesse ministério pastoral. A gente
Queridos, não tem como nós falar uma coisa da carne. Olha, Deus mandou se dizer, gente, não se brinca com a vida de ninguém. Isso é muito sério. Então, qualquer pessoa não precisa ser pastor para entender isso. Só pessoa mal intencionada mesmo, né? Para falar assim, ó, faça isso, né? Mas jamais vamos falar algo para a pessoa, né? Sem que Deus tenha dito claramente, ó, fala para essa pessoa tal coisa, né? Então, começa por aí. Amém, meus amados? Então, se tem uma direção, se Deus deu uma direção mesmo, não é normal, querido, não é sempre que a gente vê isso, mas de vez em quando Deus fala, é tal coisa. Então, toma posse, queridos, porque a obediência, você mesmo que o pastor esteja errado, vamos dizer, nesse caso, que não seja o pastor, mas você acredita que é de Deus. E você obedecendo, você é justificado por Deus. Você só não é justificado naquilo que é pecado. Por exemplo, o pastor dá uma direção. Eu já vi, por exemplo, pastores mal intencionados dizer assim: olha, fulana, separa do seu marido, porque teu marido não é crente, e casa com o obreiro. É Deus que está falando, né? Então isso é pecado, porque Deus ele odeia o divórcio. Está escrito na palavra que Deus odeia o divórcio. Então isso não existe justificativa bíblia para obedecer isso. Vocês estão entendendo, queridos? Aí nesse momento falou: não, pastora, como assim? Não, ele não vai se converter, mulher. Ou às vezes o pastor vai falar coisa assim: não, está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então você tem sempre respaldo bíblico. Mas para isso as pessoas precisam conhecer a palavra de Deus, né? Senão elas vão ser facilmente guiadas, né? De um vento a outro. Amém, meus amados? Mas aqui o interessante, ó, a resposta que o Abraão deu ao seu filho. Olha que interessante, ó. Ele disse: Deus proverá para si uma ovelha para oferta, meu filho. E ele se aproximou do local da oferta. E aqui, voltando um pouquinho, ó. Deixa eu grifar aqui. Isso. Cadê? Olha o que o Abraão disse aos seus servos, né? Fiquem aqui com os jumentos, e eu e o menino deveremos ir, e depois que adorarmos, no plural, nós voltaremos a vocês, até vocês. Ou seja, ele acreditava que ele ia voltar com Isaac, queridos. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele entendia que o Isaac era a descendência abençoada de Abraão. Vocês entenderam isso, queridos? Que Deus tem ministrado no seu coração. Deus tem uma palavra, queridos. Fica nessa palavra, queridos. Não saia dessa palavra nem por ungido nenhum. Deus te deu uma palavra e não importa mais o restante, porque é o próprio Deus que te deu. Se ele te deu essa palavra é para que você não seja enganado. Glória a Deus, querido. Não adianta alguém falar: não, mas é assim, mas é assado, né? Mas você sempre cuida isso, né, querido? Sempre em oração. Às vezes Deus pode usar alguém, mas daí Deus já está preparando o teu coração para isso. Aí você sempre faz como eu te falei agora, o Davi fez: Senhor, eu devo atacar? Ele sabia que ele era rei. E ele já tinha atacado uma vez e já tinha vencido. Aí eles voltaram a pelejar contra ele e ele orou novamente: Senhor, devo atacar? E Deus falou: vai, mas agora de maneira diferente. Se ele tivesse só ido, provavelmente ele teria se frustrado. Mas Deus não tinha dito para mim que o Senhor ia me dar a vitória? Tá, mas era ali atrás. Vocês estão entendendo, queridos? Então, sempre em oração também. E sempre na voz de Deus, queridos, né? Vamos lá, 18:8. E construiu um altar, e colocou a lenha no altar. E prendeu Isaque, seu filho, e colocou sobre a lenha que estava sobre o altar. E estendeu a mão para pegar a faca para matar Isaque, seu filho. E eu me pus, ó, que o anjo dizendo, eu me pus diante dele e diante do príncipe Mastema. Lembra que o Mastema é o Satanás, né? Outro nome. E o Senhor disse: ele não deve machucar o menino, nem fazer nada contra ele, porque eu mostrei que ele teme ao Senhor. E realmente o Abrão estava pronto para obedecer a Deus, queridos, mesmo contra a circunstância, quanto o politicamente correto, né, o que alguém poderia esperar dele, né? O importante é o que Deus espera de cada um de nós. E eu o chamei do céu e disse a ele: Abraão, Abraão. E ele estava com muito medo e disse: eis-me aqui. E eu disse a ele: não machuque o menino, nem faça nada contra ele, porque agora eu mostrei que tu temes ao Senhor. Olha que interessante essa parte do livro dos Jubileus, né? E não negaste o teu filho, teu primogênito, a mim. E o príncipe Mastema foi envergonhado, Satanás foi envergonhado. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis um carneiro preso por seus chifres. E Abraão foi e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto, no lugar de seu filho. Né? Então essa passagem nós conhecemos do livro de Gênesis, né? E Abraão chamou o lugar de o Senhor viu. Javé Jirê, né?
em outra tradução ali é Deus proverá, né? Não o Senhor viu, Deus proverá. Por isso é dito que o Senhor viu, este é o Monte Sião. Então foi no Monte Sião que ele ofereceu o Isaac, né, queridos? Gênesis 22, 14. Segundo livro, Jubileus, né? Mas ele coloca ali o Jeová Jirê, o Javé Jirê, é Deus proverá, né? Ah, tá aqui, ó. Significado no Monte Jeová Jirê significa o Senhor viu, ou o Senhor verá, ou ainda como preferido, o Senhor proverá. Tá. Dezoito, 14. E o Senhor chamou a Abrão pelo nome segunda vez do céu, e ele nos fez aparecer e falar com ele em nome do Senhor. E ele disse: Eu jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porque tu fizeste isso e não me negaste teu filho amado a mim, que em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que dá da praia. E tua descendência herdará a cidade de seus inimigos. Uau, queridos, né? A promessa de Deus, né? A alegria de Deus, né? Ver que seu filho, seu filho Abraão não lhe negou nem mesmo seu filho amado, queridos, né? Você vê que para Abraão, realmente Deus era em primeiro lugar. Dificilmente uma pessoa, né, estaria disposta a obedecer a Deus, né, num nível tão grande, tão alto como esse, né, queridos? Isso mostra por que a igreja hoje ela é muito fraca, né? Porque muitas pessoas hoje elas adoram a Deus de maneira condicional. Olha, até tal ponto eu adoro a Deus, passou disso eu não adoro mais. E por causa disso as pessoas têm dificuldade espiritual, elas têm limitações espirituais, porque elas colocaram limites para adorar a Deus. Tudo isso é semente, né? É espiritual. 18:16. E em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu obedeceste a minha voz, e eu mostrarei a todos que tu és fiel a mim em tudo que eu te disse. Vá em paz. Glória a Deus. Vale um glória a Deus aí, né, queridos? Essa história é muito linda, né? E Abrão retornou a seus rapazes, e eles levantaram-se e foram juntos a Berseba. E Abraão, no jubileu, né, no ano 2010, o ano mundial, no ano do mundo, no ano 2010 foi isso. Habitou no poço do juramento. E ele celebrou esse festival cada ano 7 dias com alegria. E ele chamou de Festival do Senhor em comemoração aos 7 dias que ele foi e voltou em paz. Então ele deu uma festa, mais uma comemoração a Abraão, né, queridos, por o que ele fez ali, né, e que Deus poupou Isaac, né, e o abençoou sobremaneira, e prometeu a bênção sobre ele mais uma vez. Jurou: certamente te abençoarei, queridos. Não tem ninguém maior que Deus para ele jurar. Então ele jura por ele mesmo. De acordo com isso, está escrito nas tábuas celestes, no dia que diz respeito a Israel e sua descendência, que eles devem observar este festival 7 dias com a alegria do festival. Com a alegria do festival. Então o povo de Israel eles têm bastante desses festivais, queridos, e ele é como estatuto perpétuo, é um mandamento. Deus quer que as pessoas se alegrem, porque para que eles não esqueçam o que Deus fez, queridos. É lindo isso, né? E daí, em seguida, queridos, vem a morte e o funeral de Sara. Você vê essa grande vitória que o Abraão teve, mas a Sara deu uma sucumbida, né? Vamos lá, 19. E no primeiro ano da primeira semana, no 42º jubileu, Abraão retornou e habitou em oposição a Hebrom, que é Kiriat, né? Kirjat Arba, 2 semanas de anos. Abraão é provado na morte de Sara. Mais uma provação para Abraão, queridos. E no primeiro ano da terceira semana desse jubileu, 2024, os dias da vida de Sara foram completados e ela morreu em Hebrom. E Abraão foi lamentar por ela e a enterrar. Se você lembra, no livro dos Justos fala como foi a morte de Sara, que isso foi bem triste. A maneira que ela morreu. Segundo o livro dos Justos, tá? Aqui deixa bem simplificado, como também na palavra de Deus. Não dá muitos detalhes, né, queridos? E Abraão foi lamentar por ela e a enterrar. E nós o provamos para ver se seu espírito era paciente e se ele não era relutante, indignado nas palavras de sua boca. E ele foi achado paciente nisso e não se perturbou.
Porque impaciência de espírito, queridos, olha essa palavra, queridos, é paciência, né, e perturbação. Você vê quantas pessoas hoje são perturbadas porque não têm paciência, não escutam, quando vêm as lutas se estouram facilmente, ficam indignados, olha aqui entre colchetes, relutante e indignado, né? E o Abraão mostrou que ele era paciente, que isso é uma característica que agrada verdadeiramente a Deus, né? A paciência. Versículo 4. Ó. Porque em paciência de espírito ele conversou com os filhos de Et no intento de que eles deveriam dar um lugar para ele enterrar seu morto, no caso a Sara, né? E o Senhor deu a ele graça diante dos olhos dos que o viam, e ele rogou a gentileza dos filhos de Et. E eles lhe deram a terra da dupla caverna, que fica no Monte Moré, Manre, Carvalho de Moré, que é Hebron, por 400 ciclos de prata. Então tem a negociação na Bíblia, né, que diz no livro dos justos também. E eles rogaram a ele, dizendo: nós deveríamos dar-lhe esta terra de graça, mas ele, o Abraão, não aceitaria de nossas mãos de graça. Por isso ele deu ao príncipe do lugar o dinheiro completo e se curvou diante deles 2 vezes. E após isso ele enterrou o seu morto, a Sara, na caverna dupla, na caverna de Macpela ou, né, do Moriá lá, né? Moré, né? Manre. É no Monte Hebron, queridos. Que interessante, né? Tem outro livro que, se Deus permitir, nós vamos ler juntos, queridos, né? Caverna dos Tesouros. Que fala sobre essa caverna também. 19:7. E todos os dias da vida de Sara foram 127, queridos. Então ela teve o Isaac com 90 anos, né? Então 30 anos depois, ela morreu, né? E o interessante, queridos, né, que aparentemente o Isaac ele tinha essa idade quando ele foi sacrificado mesmo, 30 anos de idade, queridos, né? E a Sara parece que essa morte dela foi justamente, né, tanto nesse livro, a Bíblia não dá, parece que meio que muda de assunto, mas logo depois do sacrifício de Isaac, no próximo capítulo, né, já fala sobre a morte de Sara. E o livro dos justos associa uma coisa a outra. Foi por causa do desespero da Sara, no que ela soube que o marido dela foi fazer, né? Que foi sacrificar o seu filho. E foi assim que ela acabou perdendo a vida, né? Tudo tá ligado, né? A morte com esse sacrifício. E aqui dá para entender, deixa entender que realmente são bem juntas as coisas, né? Porque Deus provou ele agora com a morte de Sara. E aqui você vê que a Sara tinha 127 anos quando ela morreu, e ela tinha 90 anos quando teve o Isaac. Então, o Isaac não era uma criancinha quando ele foi sacrificado, né? Era um homem de 30 anos de idade, né? Ou 27 anos, né? Vamos ler. Então, todos os dias da vida de Sara foram 127, que corresponde a 2 jubileus de 4 semanas e 1 ano. Eles foram os anos da vida de Sara. Aqui vamos ver o que ele vai falar entre chaves aqui. Temos uma correspondência dos anos corridos com a medida em jubileus e semanas de anos. 2 jubileus de 4 semanas, que é 2 vezes 49, o jubileu fecha em 49, quando o ano do jubileu seria o 50º, né? Esse 49 anos, o outro ano é o ano do jubileu. Então, 2 vezes 49 mais 4 de 14, ó, 127. Ó. Então, dá certinho o aniversário, os anos de vida da Sara. Essa foi a 10ª provação na qual Abraão foi provado. Meu Deus do céu, que provações, né? E ele foi achado fiel, paciente em espírito. Queridos, nota essa palavra, guarda no teu coração, tá? Paciência de espírito, queridos. Não seja acelerado, não seja afobado, queridos, não acelere Deus, queridos. Você vê que a aprovação dele, tudo ele venceu na paciência de espírito, ouvindo, esperando e confiando em Deus. E ele não disse sequer uma única palavra sobre a promessa da terra, a qual Deus havia dito que a ele daria, a Abraão e a sua descendência após ele. E ele teve que pedir por um lugar para enterrar a Sara, o seu morto. Por isso ele foi achado fiel e foi gravado nas tábuas celestes como um amigo de Deus. Porque é assim mesmo, né? Deus deu a ele o Isaac, que já era um milagre, queridos, né? Deus fez algo sobrenatural na vida dele, através, né, junto com a Sara, o Isaac.
E essa era a única coisa que o Abraão queria. Mas depois era fácil as pessoas falarem, não, mas Deus também me deu uma promessa que era essa terra. Quando que o Senhor vai me dar isso, Senhor? Eu já estou aqui, já estou velha, a Sara já morreu, e agora? Né? E mesmo assim ele continuou firme naquilo que era dele, que Deus havia dado para ele, ele teve que comprar um pedaço de terra. Que lindo isso, né, queridos? O casamento de Isaac e outro casamento de Abraão. O nascimento de Esaú e Jacó. E no 4º ano da 3ª semana do 42º jubileu, ele tomou uma esposa para seu filho Isaque, e o nome dela era Rebeca, no ano 2027. E a filha de Betuel, filho de Naor, irmão de Abraão, e irmã de Labão, e filha de Betuel. E Betuel era o filho de Melca, que era esposa de Naor, irmão de Abraão. E Abraão tomou para si uma terceira esposa. Por que terceira, pastor? Porque tem a Sara, tem a Agar, né? E agora veio a Quetura, terceira esposa do Abraão. Entre as filhas dos servos de seu lar, porque Agar morreu depois de Sara. Então, logo em seguida, Agar morreu também, queridos. Ó. Nós não temos essa informação da morte de Agar, e aqui no livro dos Jubileus, depois de Sara, Agar morreu. E ela, a Quetura, deu à luz a 6 filhos: a Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Você vê, né, queridos, né, Medã, Média, né, viraram grandes povos, né, Joquzã, Zinrã, todos eles viraram grandes povos. Deus abençoou todos eles, né? Mas a bênção, a promessa ficou para Israel, né? Ó, no texto etíope, esse livro foi tirado da Bíblia etíope, tá, queridos? Ela tem mais livros que são considerados apócrifos para nós hoje, mas os etíopes, eles têm grande valor, queridos, tá? Você tem ali a rainha de Sabá, etíope, queridos, né? O evangelismo, existem muitos judeus etíopes, queridos, né? Então eles têm muita informação que o restante do mundo não tem, tá? Então não é algo... Por que etíope, né? Então realmente tem fundamento ali, tá? O texto etíope afirma 6 nomes, mas omite o nome de Midian, que é corrigido na versão por Charles por Gênesis 25:1-2. Na tradução de George Schode, existe uma nota na página 75 que comenta este erro de tradução etíope. A Bíblia King James, em Gênesis, diz: "The again Abraham took a wife and her name was Ketura." Né? Aí diz ali... Vamos ver aqui. Ó. A versão católica de Gênesis, Abraão tomou outra mulher chamada Setura, a qual lhe deu à luz a Zamram, Jexam, Madian e Gesboque e Sue. 3:6. O Midian, Madian, né? Então vamos lá no 13. Aí na 6ª semana, no 2º ano, no 42º jubileu, Rebeca deu à luz 2 filhos de Isaque, Jacó e Esaú, no ano 2046. Jacó era suave e um homem reto, e Esaú era rude, selvagem, caçador dos campos e peludo, mas Jacó permanecia em sua tenda, habitava em tendas. Esaú era rude, selvagem e peludo, e Jacó habitava em tendas. Não faz sentido... esse aqui é o comentário do tradutor aqui, né? Do teólogo. Não faz sentido que somente Jacó habitasse em tendas, então esse trecho deve ser um erro de tradução anterior. A Bíblia fala, a tradução que traduziram, na verdade, na Bíblia, homem pacato, né, queridos, que era um homem mais tranquilo, pastor, né, ele era um pastor. E enquanto Esaú era um caçador, era um homem muito ativo, né, que ele saía, era diferente, eles viam ele como um homem robusto, um homem poderoso, né, e Jacó não, Jacó era um homem tranquilo, né. 19:14. E os jovens cresceram, e Jacó aprendeu a escrever, mas Esaú não aprendeu. Porque ele era um homem do campo e um caçador, e ele aprendeu a guerra, e todas suas obras eram ferozes. Abraão ama Jacó e o abençoa. E Abraão amava Jacó, mas Isaque amava Esaú. E realmente a Bíblia fala que Isaque amava Esaú por causa da caça dele, né? O Esaú comprou Isaque por causa da comida, né?
E Abraão viu as obras de Esaú e ele sabia que em Jacó deveria ser chamado o seu nome. Então essa informação aqui nós não temos na Bíblia, né, a respeito de Abraão para com Jacó, né? E de sua descendência. E o Abraão falou com Rebeca e lhe deu ordem com relação a Jacó, porque ele sabia que ela também amava Jacó muito mais que Esaú. E ele disse a ela: Minha filha, cuide de meu filho Jacó, porque ele deve ficar em meu lugar sobre a terra. E ele deve ficar por bênção em meio aos filhos dos homens, para a glória de toda a descendência de Sem. Porque eu sei que o Senhor o escolherá para ser um povo de sua propriedade acima de todos os povos que existem sobre a face da terra. E eis que meu filho Isaque ama Esaú mais que Jacó, mas eu vejo que tu amas verdadeiramente Jacó. E adicione ainda mais a tua benevolência para com ele e deixe que seus olhos estejam sobre ele em amor, porque ele deve ser uma bênção para nós na terra, de agora e por todas as gerações da terra. E deixe que tuas mãos sejam fortes e teu coração se alegre em teu filho Jacó, porque eu o amei muito mais do que todos os meus filhos. Ele deve ser bendito para sempre e a sua descendência deve encher toda a terra. Então ali você vê que o Abraão, que ele já tinha escolhido o Jacó. Por que ele escolheu Jacó? Porque o Jacó era espiritual, queridos, né? Claro que tem a ligação de Deus, mas Jacó mostrava isso através da sua espiritualidade, né? Estudando, buscando, estando em casa, cuidando, queridos, né? 19:22. Se um homem pode contar o pó da terra, então sua descendência também poderá ser contada. Então Abraão ele entendeu que aquela promessa que estava sobre a sua vida, que Deus havia dado a ele, queridos, estaria sobre a vida de Jacó. 19:23. E todas as bênçãos as quais o Senhor me abençoou a mim e a minha descendência, pertencem a Jacó e a sua descendência para sempre. Que herança, hein? E em sua descendência será chamado meu nome. Será o meu nome abençoado, perdão. E o nome de meus pais, Sem, Noé, Enoque, Malael, Eno, Sete e Adão. E eles serão chamados para lançar os fundamentos do céu, e para fortalecer a terra, e para renovar as luminárias que estão no firmamento. Olha aqui mais uma função, queridos. Você entende, queridos, como é importante quando um homem ou uma mulher se levanta para acreditar em Deus, como isso afeta, queridos, todas as coisas da terra, inclusive, queridos, o sol, a lua e as estrelas. Você vê que Deus, quando ele destruiu o mundo por dilúvio, queridos, depois ele falou assim, olha, eu vou colocar um sinal no céu, para que eu me lembre, queridos, né, de não fazer mais. Daí a gente entende que é o arco-íris, né, queridos? Mas você vê que Deus colocou esse sinal no céu ligado a mim e a vocês, queridos, né? Sobre a destruição, não destruir mais a humanidade por água, por dilúvio, tá? Esse mundo já está condenado, tá, queridos? Mas agora é pelo fogo. E ele chamou Jacó diante dos olhos de Rebeca, sua mãe, e o beijou e o abençoou e disse: Jacó, meu filho amado, a qual ama minha alma, que Deus o abençoe sobre o firmamento e que ele lhe dê todas as bênçãos com as quais ele abençoou Adão, Enoque, Noé e Sem, e todas as coisas que ele me contou e todas as coisas que ele me prometeu dar, que ele permita ficar contigo e com a tua descendência para sempre, de acordo com os dias do céu sobre a terra. E os espíritos de Mastema não reinarão sobre ti, ou sobre teus descendentes, para o desviar do Senhor, que é o Deus de agora e para sempre. E que o Senhor Deus seja um pai para ti, e também tu sejas para ele o primogênito, e para as pessoas sempre. Vá em paz, meu filho. E ambos saíram juntos da presença de Abraão. E Rebeca amava Jacó com todo o seu coração e com toda a sua alma, muito mais que Esaú. Mas Isaque amava Esaú mais do que Jacó. Lembra que Deus já havia falado para Rebeca, né? O mais velho será escravo do mais novo. Eles não tinham feito nada, não tinham plantado nada ainda para ter essa sentença, né? Ou seja, é eleição. Deus escolheu Jacó. E agora o Abraão estava confirmando isso, especialmente para Rebeca, que já tinha escutado essa profecia, que o mais velho seria servo do mais novo. Acho que deu ou não? Horário?
Acho que dá uns 15 minutos, né? Então vamos ler o 20, queridos. Ó. Últimas palavras de Abraão para seus filhos e netos. Ó. No 42º jubileu, no primeiro ano da 7ª semana, 2052, Abraão chamou Ismael e seus 12 filhos, e Isaque com seus 2 filhos, e os seus 6 filhos de Quetura, ou Quetuar, e os filhos deles. E ele ordenou que deveriam observar o caminho do Senhor, e que deveriam praticar justiça, e amar cada um ao seu vizinho, e agir deste modo entre todos os homens, que eles deveriam cada um andar no que diz respeito a eles, no que está ao alcance de cada um, na prática da justiça e do direito sobre a terra. Então, Abraão estava instruindo eles. Que eles deveriam circuncidar seus filhos de acordo com a aliança dele, que ele fez com Deus, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda de todos os caminhos que o Senhor os ordenou. E que nós deveríamos nos guardar de toda fornicação e impureza. E se alguma mulher ou serva cometer fornicação entre nós, queimem-na no fogo, e não os deixem cometer fornicação com ela segundo seus olhos e seu coração, e não os deixe tomar para si esposas das filhas de Canaã, porque os descendentes de Canaã serão exterminados da terra. Querido, você vê que foi muito triste isso, né? Os filhos de Israel se misturaram com aquele povo, e aquele povo era condenado, amaldiçoado. Imagina o Jacó, que é o Abraão. Por isso que o Abraão deu essa direção, né, para toda a sua descendência. Mas nem todos obedeceram, só o Jacó que teve também dificuldade. Porque ele, por exemplo, ele pegou seu filho primogênito, queridos, né, junto com a concubina, né? E ele não a queimou. Ele a rejeitou, mas não a queimou conforme a palavra do Abraão tinha dado a ele, né? Vocês lembram disso? Quem lembra dessa parte? Como que é o nome da concubina? Escreve ele quem lembra, queridos. 25, essa é outra. E ele, Abraão, contou a ele sobre o julgamento dos gigantes. Olha lá que interessante, ó. E sobre o julgamento dos sodomitas, como eles haviam sido julgados devido à maldade deles, e haviam morrido devido à fornicação deles, e impureza e corrupção mútua pela fornicação. Você vê que nós falamos ontem, né, dentre aquelas 4 coisas que nós devemos observar, uma delas é, né, sair, né, não praticar sangue, carne de animal sufocado, idolatria e a relação sexual ilícita, né, que está ligada à fornicação, queridos, né? 26. E guardem-se de toda fornicação e impureza, de toda poluição do pecado, para que não torne nosso nome em maldição e suas próprias vidas um assobio, ou seja, vida curta, e seus filhos a serem destruídos pela espada, e vocês se tornem malditos como Sodoma, e seu remanescente como os filhos de Gomorra. Eu imploro a vocês, meus filhos, amem o Deus do céu, e firme-se em todos os seus mandamentos, e não sigam os ídolos, nem toda a sujeira deles. Não façam para si mesmos deuses fundidos ou esculpidos, porque eles são vaidade, e não há espírito neles, porque eles são obras da mão. E todos os que creem neles creem em nada, não os sirvam nem os adorem. Olha o mandamento do pai Abraão, que diz para os filhos da fé, independente de religião. Mas sirvam o Deus Altíssimo e o adorem continuamente. E esperem em seu semblante e pratiquem retidão e justiça diante dele. Que ele possa ter prazer em vocês e os conceder sua misericórdia, e enviar a chuva sobre vocês manhã e tarde. E abençoe todo o trabalho que fazem sobre a terra. E abençoe o vosso pão e a vossa água, e abençoe o fruto do vosso ventre, e o fruto da vossa terra, e os rebanhos dos vossos animais, e os rebanhos de vossas ovelhas. Então essa promessa é Deuteronômio 28, querido, se você quiser. Abre lá em Deuteronômio capítulo 28, veja as bênçãos e as maldições. O Abraão ele está repassando isso para os seus filhos. Então essa conversa que o Abraão teve, nós não temos na Bíblia, queridos, tá? Então é algo interessante para nós guardarmos no coração, né?
E o 10 diz assim: e vós sereis por bênção sobre a terra, e todas as nações da terra vos desejarão, e abençoarão seus filhos em meu nome, de modo que eles sejam abençoados como eu sou. E ele deu a Ismael e seus filhos, e aos filhos de Quetura presentes, e os mandou embora de Isaque seu filho. E ele deu tudo para Isaque seu filho. E Ismael e seus filhos, e os filhos de Quetura, e os filhos dele, demais filhos de Abraão, foram juntos e habitaram em Parã, até a entrada da Babilônia, em toda a terra que fica em direção ao oeste, de frente para o deserto. E estes se misturaram uns com os outros, e o seu nome foi chamado de Árabes e Ismaelitas. Então aqui você sabe a descendência dos árabes, queridos, né? São especialmente a descendência dos Abraão, ismaelitas, também os outros filhos de Abraão, especialmente os filhos da Quetura, né? Capítulo 21. Últimas palavras de Abraão para Isaque. Abraão relembra a Isaque tudo o que esse deve fazer. No 6º ano da 7ª semana desse jubileu, 42º, no ano 2057, Abraão chamou Isaque, seu filho, e o ordenou, dizendo: eu fiquei velho e não sei o dia de minha morte, estou repleto de meus dias. E eis que eu tenho 175 anos, e por todos os dias de minha vida eu me lembrei do Senhor, e procurei com todo o meu coração fazer a vontade dele, e andar retamente em todos os caminhos dele. A minha alma odiou ídolos, e eu desprezei aqueles que os serviam. E eu dei meu coração e espírito para que eu observasse e fizesse a vontade daquele que me criou. Porque ele é o Deus vivo, e ele é santo e fiel, e ele é justo acima de tudo. E não há nele favorecimento de pessoas, e ele não aceita presentes, porque é Deus. Porque Deus é justo e executa julgamento em todos os que transgridem os seus mandamentos. Os mandamentos dele, e desprezam sua aliança. E tu, meu filho, observe seus mandamentos e suas ordenanças, seus juízos, e não siga as abominações e as imagens de escultura, nem as imagens de fundição. E não coma nenhum sangue de animais ou gado, ou de qualquer ave que voa no céu. Se tu matar uma vítima como oferta pacífica aceitável, mate-a e derrame seu sangue sobre o altar. E toda a gordura da oferta sobre o altar com boa farinha e oferta de carne misturada com azeite, com suas ofertas de bebida. Ofereça-os todos juntos sobre o altar de holocausto, oferta queimada. Isto é, de doce aroma diante do Senhor. Então ele estava ensinando como que ele sacrificaria, né, queridos? E tu oferecerás a gordura do sacrifício das ofertas de agradecimento, ações de graça, no fogo que está sobre o altar, e a gordura que está na barriga, e toda a gordura das entranhas e dos rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre os lombos, e o fígado tu deves remover, junto com os rins. E ofereças todos esses para um doce aroma aceitável diante do Senhor, com suas ofertas de carne e com suas ofertas de bebida para um doce aroma, o pão da oferta para o Senhor. Então essa oferta era um aroma suave para o Senhor, que eles por propiciação, né? E de aroma agradável, né? Mas hoje nós não fazemos mais essa oferta, queridos, está com o animal sacrificado, porque Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, feito de uma vez por todas. Então preciso lembrar que não é mais, pastor, eu quero servir a Deus, eu quero aprender a fazer isso aqui exatamente. Não, queridos, tá? Deus não recebe mais essa oferta, tá? Jesus é o Cordeiro Santo de Deus. Hoje a nossa oferta é o nosso coração, a nossa vida, né? Acreditando em cada palavra que vem da boca do Senhor. E como a carne naquele dia e no segundo dia. E não deixe o sol do segundo dia se pôr sobre isso até que seja comido. E não deixe sobrar nada para o terceiro dia, porque não é aceitável, aprovado. E não permita mais que seja comido. E todo o que comer disso trará pecado sobre si, porque assim eu, Abraão, achei escrito nos livros dos meus ancestrais, e nas palavras de Enoque e nas palavras de Noé. Uau, queridos, então ele estava repassando, né? Esse ensinamento a eles. E sobre todas as tuas oblações, ofertas, oferendas, espalhe o sal, e não deixe o sal da aliança faltar em todas as tuas oblações diante do Senhor. E quanto à madeira do sacrifício, atente para não trazer madeira para o altar que não sejam essas.
cipreste, baía, amêndoa, abeto. Abeto é pinos, né? Pinheiro, cedro, salva, figueira, oliveiras, mirra, louro e aspalatos. Os salvins, um arbusto perene da Eurásia. Junipero sabina, marrom azul. E o aspalatos, o que é isso? Arbusto sul-africano com folhas plantas acuminadas e flores amarelas. 21:13. Em um desses tipos de madeira, deite sobre o altar do sacrifício, assim como já foi testado quanto à sua aparência. Não deixe nenhuma madeira quebrada ou escura, mas somente dura e limpa, sem falha, sã e nova. E não deite madeira velha, porque seu aroma se foi. Porque não há tanto aroma nela quanto antes, queridos. Preste atenção como aos detalhes. Pastor, devo aprender a fazer isso ou não? Você não deve aprender a fazer esse sacrifício a Deus, porque ele não recebe, como eu disse. Mas eu quero que você preste atenção como todo sacrifício ele é feito de detalhes, ele não é feito de qualquer jeito. Então esse sacrifício que o Abraão estava fazendo tinha que ser a madeira certa, a maneira que ele ia fazer, o que ele ia queimar, o que ele ia oferecer a Deus. E a mesma coisa somos nós hoje. Deus ele falou para Abraão observar a festa A, B ou C, todas as festas que detalhadamente nos seus dias certos, de tudo de maneira correta. E hoje muitas vezes os crentes eles servem a Deus de qualquer maneira. Não, já está bom, já estou indo para a igreja. Não, queridos, nós precisamos aprender a ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus em especial. E o que o Senhor quer? Detalhadamente eu quero fazer exatamente como está escrito. Lembra do Davi indo buscar a arca? Quando ele foi buscar a arca, ele teve uma decepção, Uzá morreu, porque ele fez com muito boa intenção, mas não fez do jeito certo de Deus. E ele tinha a obrigação de querer saber, conhecer o jeito certo de Deus. Então Deus, ele teve que aprender, fazer certinho, chamar os sacerdotes que deveriam fazer aquele transporte e fizeram da maneira de Deus, e aí sim ele foi aceito por Deus. Glória a Deus, queridos. A mesma coisa somos nós. O culto, queridos, né? Nosso ministério de marido, de esposa, de filhos, de pais, pastores, obreiros, de servos, queridos. Tudo isso, queridos, Deus ele tem uma direção, né? Então nós precisamos aprender. Como é que eu faço isso, pastor, se eu não sei ainda? Amor. Primeira maneira de você fazer as coisas de maneira agradável a Deus é fazer com amor, com alegria, tá, queridos? E depois você vai buscando excelência, tá? Qualquer coisa. Pode cantar desafinado, Deus ama. Mas se você está cantando, tem o mistério de cantar, então você procure desafinar, aprender a cantar, procure tocar o instrumento certinho e vai melhorando cada vez mais, queridos, tá? Mas Deus recebe, mas só na inocência. Depois ele exige que você vá aprendendo, né? Se aprofundando. Amém? Além desses tipos de madeira, não há outro igual que tu devas pôr sobre o altar, porque a fragrância é dispersada e o aroma de sua fragrância sobre o céu. Observe este mandamento e o cumpra, meu filho, para que tu possas ser reto em todas as tuas obras. E a todo momento esteja limpo o teu corpo, e lave-se com água antes de se aproximares para ofertar sobre o altar. Então, quando você vai fazer oferta sobre o altar, que vá limpo, não vá de qualquer jeito, tá? Lave com água. Lave as mãos e os pés antes de tu chegar-se próximo do altar. E quando tu tiveres feito o sacrifício, lave novamente tuas mãos e teus pés. Então, mais um detalhe que as pessoas não têm, né? Você vê que Jesus, ele fala isso, queridos, quando aquela mulher Na verdade, quando ele fala sobre a oferta, ele fala, quando você for trazer a sua oferta no altar e tu lembrares que você tem um problema com alguém, ou seja, uma sujeira, vai e lave-se, né? Vai lá e se conserta com essa pessoa e depois você vem e entrega a tua oferta no altar. Tira do altar e coloca no gasofilácio. Então, dessa maneira você vai espiritualizar a sua oferta. É assim que é aceito por Deus. Fora isso, queridos, é somente semente. Né? Você vai dar a tua oferta e... eu tô dando minha oferta, eu quero colher. Mas isso não tem nada a ver com salvação, tá, queridos? Não vai espiritualizar ela, vai simplesmente semeadura. Muito interessante esses detalhes. E não deixe nenhum sangue aparecer sobre tu ou sobre tua roupa. Garante-te, meu filho, contra o sangue. Guarde-te muitíssimo, cubra o sangue com pó. E não coma nenhum sangue, porque isso é a vida. Mais uma vez o porquê do sangue.
Não coma nenhum sangue, e não aceite presente pelo sangue de homem, para que este seja derramado impunemente, sem julgamento, porque é o sangue derramado que faz a terra pecar, e a terra não pode ser purificada de sangue humano, salvo pelo sangue daquele que o derramou. Então, a única maneira da terra ser purificada é Deus fazendo justiça, né? Matando aquele que derramou sangue. Foi isso que ele fez no dilúvio, né? Isso que ele fez em Sodoma e Gomorra, queridos, né? E tantos outros lugares. E não aceite presente ou favor por sangue de homens, sangue por sangue, para que tu possas ser aceito diante do Senhor, o Deus Altíssimo, porque Ele é a defesa do bem. Deus é a defesa do bem, para que tu possas ser preservado de todo o mal e para que Ele possa salvar-te de todo tipo de morte. Glória a Deus, querido. Isso aqui guarda teu coração, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os mansos, porque herdarão a terra. Jesus estava complementando justamente isso, né, queridos? Nas bem-aventuranças lá. Deixa eu ver como que tá aqui. Vamos até o 22. Eu vejo, meu filho, que todas as obras dos filhos dos homens são pecado e maldade. E todas as obras deles são impuras, abominação e uma poluição, e não há justiça neles. Atende para que tu não ande nos caminhos deles. Atente para isso, né? Não pise nos caminhos deles. Não peque um pecado de morte diante do Deus Altíssimo. Senão ele esconderá sua face de ti, e te entregará novamente nas mãos de suas transgressões, e os terminará da terra. E também seus descendentes de debaixo do céu, e o teu nome e a tua descendência perecerão de toda a terra. Torne atrás de todas as obras deles e de toda a impureza deles, e observe a ordem do Deus Altíssimo. Faça a vontade dele e seja reto em tudo. Que ensinamento maravilhoso, né, queridos? Toma posse disso, queridos. E ele abençoará a ti em todas as suas obras, e crescerá de ti uma planta de justiça por toda a terra, por todas as gerações da terra. E meu nome e em teu nome não serão esquecidos de diante do céu para sempre. Vá, meu filho, em paz, e que o Deus Altíssimo, meu Deus e teu Deus, te fortaleça para fazer a vontade dele, e que ele abençoe toda a tua descendência, e o restante de tua descendência para sempre, com toda a bênção justa, que tu seja uma bênção em toda a terra. E ele, Isaque, partiu dele Abraão alegre. Capítulo 22, para amanhã. Glória a Deus, queridos, que palavra maravilhosa, né? Que leitura extraordinária, né? Essas palavras de Abraão é algo exclusivo, né? Aqui nesse livro de Jubileus. Por isso que é interessante nós lermos os livros, queridos, né? E reter aquilo que é bom, tá, queridos? Tem coisas que nós vamos rejeitar e tem coisas que nós vamos deixar de lado. O que a gente rejeita? O que é pecado, o que ofende a palavra de Deus. O que a gente deixa de lado? Aquilo que é escandaloso para nós. Tipo assim, nunca ouvi isso. Meu, isso é loucura. Daí você para, deixa de lado, porque o evangelho realmente é novidade de vida. Amém, queridos? Então tem isso no teu coração. Mas aquilo que é pecado, a palavra de Deus ela já mostra que não é isso, você rejeita, tá? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos. Então vamos terminando o nosso programa hoje. Amanhã nós lemos a partir do capítulo 22. Lembrando que esse foi um programa gravado, queridos, tá? Mas glória a Deus, eu ia gravar na quarta-feira, né? Mas não foi possível, daí foi para agora, né? Na verdade, por causa de um compromisso, tá bom, meus queridos? Uma vez na semana a gente vai estar gravando. Mas glória a Deus por isso, né? Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Queridos, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Deus os abençoe.